Bom dia, alunos. Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho da disciplina de algoritmos e técnicas de programação, e hoje a gente vai falar do tema lógica de programação, né? Então, o que é a lógica de programação? A técnica de programação é uma sequência lógica, né? Uma sequência de lógica de comandos para resolver um determinado problema. E uma sequência lógica é denominado o quê? O algoritmo. Então, a lógica de programação, né? A técnica de programação é uma sequência lógica de passos para resolver um determinado problema. E isso é considerado, né, que é o chamado um algoritmo. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo algoritmo, vocês vão refletir e vão pensar que é uma sequência de passos lógicos para resolver um determinado problema. E aí vocês vão me perguntar, professor, o que é um problema, né? Então, como que a gente vai identificar um problema? São todas as demandas, né, que o usuário tem a necessidade de construir um sistema. Isso pode ser considerado um problema. Então, a gente pode, por exemplo, considerar como um problema o controle de notas de um aluno. Então, como que se a gente fosse identificar esse problema, como que a gente criaria uma técnica de programação, um algoritmo, né? Ou seja, como que a gente criaria uma sequência lógica para resolver esse problema? Então, o problema identificado é o controle de notas de um aluno. Então, como que a gente identificaria isso? Eu preciso de uma nota, né, do primeiro bimestre. Então, nota B1, depois eu teria uma nota B2, e aí eu preciso fazer o que, gente? Criar uma média. O que é uma média? A soma dos valores dividido pela quantidade de itens que eu tenho. E a gente disse que é B1 e B2, então a gente vai fazer a nossa média B1 mais B2 dividido por 2. E aí nós teremos a média do aluno. E aí a gente tem o seguinte ponto. Se o aluno tem uma média acima de 6, ele está aprovado. Se a média dele estiver entre 5,99 e 4, ele está de exame. E se a média dele for abaixo de 4, ele está reprovado. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma sequência de comandos, uma sequência lógica de ações para resolver esse problema. Ou seja, a gente identificou que a gente precisa ter a nota B1, a gente precisa ter a nota B2, fazer o cálculo da média, e através do cálculo da média a gente vai fazer uma verificação. Se o aluno tiver com a nota acima de 6, ele está aprovado. Se ele tiver com 5,99 e 4, ele está de exame. E se a nota dele estiver abaixo de 4, ele está reprovado. Então, voltando e refletindo novamente, recordando, algoritmo é uma sequência de comandos lógicos para resolver um determinado problema.